Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você, grappler, como você pode planejar o seu calendário anual de treinos de força e condicionamento voltados para o seu ano inteiro de competição e ajudar também você que ainda não compete ou é iniciante em como você pode obter o máximo de performance durante boa parte do ano, tá? Mas antes de tudo, já se inscreve no nosso canal, esse canal aqui tá no início, então o seu like, a sua inscrição, o seu comentário é muito importante para fazer esse canal crescer e cada vez atingir mais gente. E também não esquece de ativar o sininho para você ficar por dentro de todo vídeo que for postado aqui, para você curtir tudo na íntegra. Se você não me conhece ainda, me chamo Fábio Azevedo, sou treinador e especialista em força e condicionamento, e hoje eu vou te mostrar por que você, grappler, deve ter todo o seu calendário anual totalmente desenhado e como isso faz toda a diferença no tatame. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Galera, hoje eu quero trazer um vídeo bem bacana para vocês. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês como vocês podem estar otimizando a performance de vocês, tanto nas competições, tanto nos treinamentos de vocês, quanto quando vocês forem fazer sparring na academia de vocês, para vocês se destacarem cada vez mais, né? A gente sabe que a gente gosta de evoluir com rapidez e não gosta de ficar ali estagnado em alguma parte do nosso treinamento. Então, primeiramente, eu quero explicar para vocês o que significa a metodologia central aqui, um pouco ali, meio que superficial, mas de forma com que vocês entendam em como se baseia a força e condicionamento, tá? A metodologia dessa modalidade de treinamento. Então, a gente possui macrociclo, mesociclo e microciclo. Então, como é que a gente estrutura um ano inteiro de treinamento? O macrociclo é a nossa estrutura anual, é o nosso macro, é o nosso planejamento anual inteiro. Dentro deste macrociclo, nós possuímos diversos mesociclos, né? Mesociclos aí são pequenos blocos ali de treinamento, pequenos blocos de objetivos de treinamento que a gente vai traçar ao longo do ano, e dentro desses mesociclos nós temos diversos microciclos. Microciclos ali eu já estou falando de um mês, estou falando de objetivos semanais, estou falando até de objetivos diários, tá? Para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. A gente possui também algumas nomenclaturas como Peak Week e como Deload. O que é a Peak Week? Baseando no que eu já falei aqui com vocês, que a gente possui diversos microciclos dentro de um mesociclo, a gente vai ter ali a semana de Peak Week. Baseando-se do princípio que a gente vem fazendo uma progressão de carga ao longo das semanas, e a maioria dos meses a gente tem 4 semanas dentro de um mês, a gente vai estar em um tipo de porcentagem de carga física em determinada semana, a gente vai fazer um acréscimo de 5% para a próxima semana e a gente vai atingir a Peak Week na terceira ou na quarta semana. Após essa Peak Week, que é o máximo de peso que a gente consegue carregar, e obviamente a gente vai estar já reduzindo o número de repetições e aumentando o número de séries, é assim que se baseia o treinamento de força, a gente também vai ter a semana de deload. A semana de deload, a gente seria como se fosse a gente retornar atrás ainda do que a gente iniciou, seria uma semana de regeneração. Então, baseando nisso daqui, ao longo que eu vou explicar para vocês no vídeo, vocês já podem ter uma base de como vocês podem estar estruturando o treinamento de vocês a ponto de evitar ali o platô, né, da gente ficar estagnado na nossa evolução e também prevenir lesões por excesso de treinamento. Isso daí acontece bastante e tem gente que faz treinos aí 7 vezes por semana, não dá descanso. Isso é extremamente prejudicial para a saúde do nosso corpo. Isso reflete também o nosso desempenho também no treino técnico, tá? Bem, então eu quero mostrar para vocês aqui, eu fiz essa planilha, desenvolvi aqui especialmente para vocês. Como vocês podem ver, eu quero mostrar para vocês que nós temos aqui 3 exemplos de atletas, tá? Nós temos aqui o primeiro praticante, que é o Johnny, tá? O Johnny, ele só compete durante uma época do ano, ou seja, de julho a dezembro, ele está no seu período de competição, beleza? Já o Bob, ele compete de 3 a 4 vezes no ano. Ele compete de 3 a 4 vezes, mas em determinadas épocas. Pode ser que, por exemplo, durante o mês de março, ele compita 3 vezes, compita 4 vezes. Durante o mês de julho, compita 2. Mas ele escolheu ali competir uma série de competições, uma bateria de competições durante 3 vezes no ano, tá?
E o praticante aqui, o terceiro praticante, o Joe, ele compete sempre que pode. Ele é aquele pau para toda obra. Você chamou ele para competir, ele está indo. E aí ele compete durante o ano inteiro, tá? O que eu quero que vocês entendam daqui? Quando a gente pensa num calendário anual, por exemplo, esportes sazonais, esportes que eles são por determinadas épocas. Aqui temos o exemplo do wrestling. O wrestling, geralmente na NCAA, ele tem um período, né? Um período de intratemporada que varia de um mês até o outro. Por exemplo, de setembro até fevereiro, e eles têm um hiato ali, por exemplo, de preparação durante esses meses ali. Geralmente o verão eles não competem. Traduzindo aqui para a nossa realidade e ficando um pouco mais lúdico para vocês, a gente colocou aqui que o Johnny, ele compete, ele está no seu período de competição de julho a dezembro. Então ele tem 6 meses ali de puro trabalho intenso ali de competição, tá? Todo sábado ele está competindo. Quando chegar em dezembro, ele vai fazer a sua última competição e ele vai entrar no seu período de off-season, como vocês podem ver aqui. Off-season está em amarelo, tá? Esse período, ele vai ter ali pelo menos ali 1 ou 2 semaninhas de off total, tá? Não consegui colocar aqui, mas vocês já podem imaginar que pelo menos 2 semanas ele deve descansar para recuperar tanto a parte neural quanto física. Então ele descansa essas 2 semaninhas e a partir da segunda semana de janeiro ele começa de verdade a sua off-season. Fábio, qual é o objetivo dessa off-season? Essa off-season ele deve tentar maximizar o máximo a força relativa, a força absoluta, a capacidade dele total de carregar cargas pesadas e a capacidade de força dele corporal, tá? Ele deve maximizar essas habilidades e também a base aeróbica. Eu já expliquei aqui para vocês em vídeos passados que a nossa base aeróbica é a nossa capacidade de ventilar, de captar ar do ambiente e transformar em performance, digamos assim, beleza? Esse vai ser o objetivo da off-season dele. Então os treinos aqui, eles serão mais longos, terão mais sessões, porém, o treino técnico dele já vai estar diminuído a intensidade de carga aqui, tá? Ele vai fazer menos treinos técnicos durante a off-season. Isso falando de um esporte sazonal, beleza? Quando chegar aqui em maio e junho, ele vai entrar na pré-temporada para ele se preparar para a intratemporada dele. Aqui a gente vai ter 8 semanas de pré-temporada, tá? O objetivo principal aqui é ele maximizar sua potência explosiva, tá? E maximizar sua resistência, seu gás de luta, fazendo muitos treinos anaeróbicos, glicolíticos, tá? Onde ele é capaz de recuperar sua força, recuperar sua capacidade de produção de força, sem necessariamente depender do consumo de oxigênio. Aqui já muda o trabalho completamente, tá? E aqui ele tem um outro tipo de trabalho também. O número de treinos, ele reduz um pouquinho a intensidade de cada treinamento. Ela aumenta e os números de treino técnicos também aumentam. E possivelmente, esse tipo de atleta aqui, nessa fase, ele muito provável que ele vai estar fazendo um cut, uma espécie de perda de peso para ele entrar dentro do peso da categoria. Por exemplo, se eu fosse competir, eu tenho 1,75. O meu peso natural neste exato momento é 85. Porém, os caras de 85, eles são extremamente altos e longilíneos. Eu teria que, por exemplo, que baixar para os meus 77, 76. Então, por exemplo, eu teria que fazer um trabalho de perda de peso aqui para entrar dentro de uma categoria que eu tivesse uma vantagem técnica e física também, beleza? Seguimos aqui, o praticante 2, o Bob, ele compete de 3 a 4 vezes no ano. Ele tem 3 períodos de competições, não necessariamente ele compete essas 3 vezes. Por exemplo, em março ele pode competir durante 3 semanas de março, pode competir 2 semanas durante o período de julho e 4 vezes durante o período de novembro. O que ele precisa fazer? Aqui o tipo de calendário dele é muito mais curto, ele precisa de tiros curtos. Então, a cada período de competição que ele termina, o ideal é que ele faça uma off-season. Só que aqui o tempo dele ele já está reduzido. Então, talvez aqui ele não tenha essa 1 ou 2 semanas de descanso que o Johnny teve nesse início de off-season. Talvez ele tenha que fazer as 4 ou 5 semanas do mês de escolha que caiu esse período de off-season e fazer ele completo, não deixar o tempo passar. Isso porque até a próxima competição provavelmente vai faltar 3 meses e ele já vai entrar em camp. Eu mudei um pouquinho aqui a nomenclatura só para ficar um pouco diferente e vocês entenderem. Então ele vai entrar num camping de preparação aqui de 8 semanas, tá? E ele vai fazer
todo aquele protocolo de potência explosiva, de resistência anaeróbica que eu falei para vocês. A off-season ele continua com o objetivo de maximizar a força dele, só que durante o período de competição, o principal objetivo dele é na manutenção dos ganhos que ele obteve, tanto de força quanto de potência e de resistência anaeróbica, tá? A mesma coisa do Johnny, só que o período de manutenção do Johnny é durante toda a temporada, entendeu? Então ele vai fazer ali treinos mais curtos, vai descansar mais, os treinos serão menos intensos, porque ele está, digamos que, competindo todo sábado ele está competindo. Então o período de manutenção dos ganhos adquiridos dele tem que ser mais longo, beleza? Em contrapartida, o Bob ele vai ter o período de manutenção durante apenas um mês de competição. E durante os outros meses, ele vai entrar num protocolo de força e de potência nos meses subsequentes. Ou seja, ele vai fazer um mês ali de off-season, um mês de recuperação neural, muscular, talvez, se der tempo. Ele vai entrar no período de ganho de força e hipertrofia também. E depois ele vai fazer um camp em preparação para maximizar a potência dele e resistência anaeróbica para ele entrar tinindo nas competições. E durante o período de competições ele vai fazer essa manutenção dos ganhos que foram adquiridos durante todo o período, beleza? Agora o último participante aqui, o Joe. O Joe é aquele pau para toda obra. Ele toda hora ele está competindo. Só que aqui tem um porém. Eu aconselho que, por exemplo, se você é esse tipo de cara que toda hora você está competindo, você precisa dar um descanso para o seu corpo. Não dá para ganhar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro toda hora, no mesmo ano. Você tem que escolher um e você atacar. Pelo menos ali, um mês você deve dar de descanso. Não compita durante o ano inteiro e todos os meses. Fábio, mas tem um amigo meu que consegue. Conseguir todo mundo consegue. Eu estou falando aqui para quem quer maximizar ao máximo a sua performance durante o ano inteiro. Então, digamos que a gente consiga ali trazer para a nossa realidade do brasileiro, aquele mês de dezembro, mês de festas. Esse é um mês ideal para quem compete o ano inteiro de ter o seu descanso. Até porque dificilmente você vai encontrar competições nesses meses, tá? No mês de dezembro. Então, você faz ali a sua off-season. Aqui eu aconselho que você descanse totalmente. Se você fez esse calendário inteiro de competições, dá um off total mesmo, sem atividade no mês de dezembro. E quando entrar janeiro, você vai fazer um tipo de camp em preparação mais híbrido. Ele não vai ser tanto focado em potência e resistência, vai ter também, só que você precisa também incluir protocolos de força durante esse período. E a partir do momento aí, você aqui em janeiro, você pode até estar competindo. Não vai estar no seu melhor, mas você pode começar as suas competições aqui no mês de janeiro e fevereiro. E você pode manter elas até o final do ano, até novembro. O que eu aconselho a você, fazer um ciclo completo. Você vai lá no teu dezembro, você descansa ali 2 semaninhas, pode aproveitar ali o Natal e o Ano Novo para você descansar. Quando entrar janeiro e fevereiro, você entra direto no seu camping de preparação. E ali você vai estar maximizando a sua potência e resistência anaeróbica para em março você estar prontíssimo aí para o seu calendário anual de competição. E aqui o objetivo é de você manter esses ganhos adquiridos. Aqui o seu tipo de treino ele vai ser mais ondulatório, ele vai ser um treino mais oscilante e você vai tentar agrupar todo mundo no mesmo balaio. Você vai fazer um pouco de tudo. Eu não aconselho você a fazer isso. O que eu aconselho é você mirar numa data, mirar num campeonato. Fábio, eu quero estar bem naquele tipo de campeonato, eu quero estar bem naquela data, eu quero estar bem naquele dia. Você mirar naquilo e se planejar exatamente para aquilo. Do que toda hora você ficar dando tiro, você não dá descanso para o seu corpo e nem para a sua mente, beleza? E aí você não obtém o máximo de performance que você poderia ter estando totalmente descansado e preparado para aquele tipo de atividade naquele dia. Tá fazendo sentido tudo isso aqui que eu tô falando para vocês aqui no vídeo? Então o próximo passo é você parar de improvisar, parar de treinar de forma aleatória e sem planejamento e começar a se preparar de verdade. No meu site tem um desafio de 30 dias com uma planilha de treino completa, totalmente estruturada e pensada para preparar o seu corpo para o tatame. Nela eu te ensino como duplicar a sua força, aumentar o seu gás de luta e ter um protocolo completo de prevenção de lesões com o meu sistema de mobilidade e flexibilidade. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo explicado de forma estratégica e pronto para você colocar em prática. O link eu vou deixar aqui na descrição, é só você clicar, adquirir e começar. Beleza, Fábio, você explicou o ano, toda a estrutura anual, mas como é que eu treino durante o ano todo para esse tipo de estrutura? Beleza, vamos começar aqui que eu vou te explicar
a semana de treinamento de off-season, tá? A gente aqui dividiu em 2 treinos de força durante a semana, 2 não, 4, 2 treinos aqui, segunda e terça, quinta e sexta treinos de força também, e colocamos a nossa parte de cardio, base de cardio, para quarta-feira e sábado, e domingo é off total, beleza? Qual o objetivo? Vou começar aqui falando da nossa parte de cardio, que é uma parte um pouco mais curta, só que extremamente importante também. O que a gente deve fazer nesse dia? A gente aqui pode fazer treinos de bike, treinos de corrida, tá? Treinos de remo, ski erg, circuito no formato Tabata, 30 a 40 minutos de intensidade moderada aqui. Aqui o nosso objetivo é construir base aeróbica, construir nossa capacidade de ventilação durante o combate, a nossa recuperação entre os rounds, entendeu? Esse é o principal objetivo desse tipo de treinamento. E a gente possui dois compromissos semanais aí, um na quarta-feira e outro no sábado. E aí a gente possui 4 treinos de força aqui. Aqui a gente possui o primeiro dia como um dia praticamente de agachamento. A gente possui na nossa estrutura aqui os treinos de levantamento olímpicos, movimentos de LPO, que eu já falei para vocês aqui em vídeos passados. Temos os movimentos bases aqui, no nosso segundo slot de importância, tá? E temos o terceiro e o quarto aqui, como exercícios complementares e exercícios acessórios. O que são esses tipos de exercícios? Exercícios complementares são exercícios que não estão ali, que não são recrutados no movimento de LPO e nem nos exercícios básicos, tá? E eles são complementares também porque eles são de suma importância para partes que são negligenciadas nesses primeiros levantamentos. E ainda temos os levantamentos acessórios, que eles complementam partes deficientes do nosso corpo, como temos aqui o búlgaro ou passada, que vai trabalhar muito o glúteo, que a gente sabe que é extremamente importante para o lutador de grappling, e também a prancha, que a gente sabe que core é uma parte bastante negligenciada. Esse é o nosso primeiro dia. Fábio, eu posso alocar ele no domingo? Posso alocar ele para outro dia? Pode. Isso daqui é apenas um exemplo, né? Um exemplo muito superficial que eu estou passando para vocês basearem na cabeça de vocês, para vocês terem uma ideia por onde começar, beleza? O segundo dia é um dia onde a gente vai treinar mais a nossa parte superior. Então a gente mantém aqui o hang clean, o power clean, né? Eu já falei em vídeos aqui passados como você pode estar fazendo a sua introdução, a sua progressão nesses levantamentos olímpicos e não necessariamente você já começar do power clean fazendo. E aqui a gente tem o bench press, o famoso supino. A gente faz o supino aqui, esse é um dia de supino. Fábio, como é que deve ser esse supino? A gente vai fazer ali 5, 6 séries de 3 a 5 repetições, tá? Como eu falei para vocês no início do vídeo, a gente vai ter semanas de progressão de porcentagem de carga, e quando a gente chegar na nossa peak week, a gente vai estar fazendo ali 3 repetições, 1 repetição, vai ser um treino de força propriamente, beleza? Nos exercícios acessórios, você não precisa implementar essa metodologia, até porque não faz nenhum sentido. Até porque muitas das vezes vão ser exercícios monoarticulares, vão ser exercícios isolados, unicamente para trabalhar deficiências do nosso corpo, mas que são importantes para a luta. E aqui nós temos uma paralela, nós temos uma rosca bíceps, nós temos um desenvolvimento militar, nós temos o famoso Tosbal, então aquele abdominal infra na paralela que todo mundo conhece, você pode estar fazendo um dos dois para você também estar auxiliando na força do seu core novamente, tá? Na quinta, nós fazemos o mesmo levantamento olímpico, tá? O hang clean, o power clean como exercícios de base de início. É importante que a gente inclua eles de início, porque são exercícios que neuralmente eles recrutam muita concentração nossa, porque o movimento é complexo. Se você deixar ele para o final, no final você já está cansado, a sua coordenação motora e a tua capacidade motora de execução, de perfeição de movimento, já vai estar muito debilitada devido a todo o treino que você já fez anteriormente. Então é necessário a perfeição no movimento para você obter a potência máxima, que é o que o exercício vai te dar. Então o ideal é que ele seja o primeiro a ser executado. E esse tipo de execução, esse tipo de exercício sendo o primeiro, ele vai te preparar bastante para o segundo exercício, que é um exercício de base, um exercício básico e composto. Então, por exemplo, hoje aqui na quinta-feira, a gente tem aqui o deadlift, que é um exercício de base, tá? Seguido dele, nós temos a remada curvada, que a gente vai estar trabalhando também essa nossa cadeia posterior, é extremamente importante. E aí, complementares a ele, tem o stiff, trabalhando a nossa cadeia posterior, hip thrust, que é uma elevação pélvica, a gente sabe que é extremamente importante. A gente está trabalhando o glúteo para nós que somos grapplers, né? E o farmer carry, que vai trabalhar o nosso core, vai trabalhar o nosso trapézio, o nosso pescoço, a nossa pegada, que é extremamente importante. Então, tá vendo?
Geralmente a estrutura de um treino de força e condicionamento funciona dessa forma. Temos objetivos específicos a cumprir durante o treinamento. Aqui a gente está priorizando a nossa funcionalidade em detrimento da nossa estética. Nosso corpo ele vai melhorar. Quando você faz qualquer tipo de coisa, ainda mais treinando com intensidade, a tendência que tem é que o seu corpo progrida cada vez mais com o tempo, tá? Só que aqui o nosso objetivo real é a nossa função, tá? Nossa função dentro do combate. Temos aqui a nossa sexta-feira, de novo com os levantamentos olímpicos como primeiro, e aqui a gente tem o Zercher Squat, que é uma variação do agachamento, só que eu já fiz um vídeo aqui no canal, que você pode estar assistindo depois, da importância de a gente fazer o Zercher Squat, porque é uma ergonomia completamente diferente do agachamento, propriamente dito, só que ele é extremamente importante para diversas situações que a gente tem ao longo do combate, tá? Acompanhando ele, a gente tem também o chin-up. Chin-up eu coloquei aqui em inglês, mas nada mais é do que a barra fixa, só que na pegada aqui supinada, tá? É importante também que a gente adquira força na barra fixa, tanto na pegada pronada, quanto na pegada supinada. Então a gente tem a barra fixa aqui na segunda-feira, e a gente tem o chin-up, que é a barra fixa com a pegada supinada, na sexta-feira. A gente tem o Landmine Rotation. Eu estou para fazer para vocês um vídeo inteiro da importância dos exercícios com o Landmine, tá? Então eu vou estar colocando o Landmine Rotation também aqui para vocês. Eu vou conseguir colocar aí na tela para vocês verem como vocês vão fazer esse tipo de exercício, mas vocês sabem que é importante fazer e incluir, porque é um exercício que vai trabalhar nossa força de torção no core. É extremamente importante para quedas como o Taiotoshi, quedas como o Soinage, ou também para aumentar a nossa capacidade de nocaute através de um soco, tá? Eu vou explicar para vocês num vídeo mais à frente. E aqui também a gente tem o nosso treino de pescoço. Esse treino de pescoço a gente vai fazer o treinamento do pescoço nos 4 lados, né, nas 4 funções que o nosso pescoço tem. Então a gente tem um dia para fazer um circuito de pescoço nesse slot aqui, beleza? Agora trazendo para vocês aqui como funciona um treino de pré-temporada, ele já é um pouquinho diferente. Então, baseando-se de que na off-season a gente tem menos treinos técnicos fazendo e a nossa capacidade de treinamentos de força aumenta, aqui já acontece o contrário. A gente reduz um pouquinho os treinos de força, eles ainda estão bastante presentes, só que a gente aqui tem 2 dias de descanso, só que os nossos treinos técnicos, eles também aumentam, tá? Então aqui eu estou falando de treinos técnicos durante esses 5 dias aqui. É você fazendo ali o seu jiu-jitsu 5 vezes na semana, o seu Muay Thai, o seu judô, ou conciliando 3 vezes jiu-jitsu e judô 2 vezes, não importa. Aqui o ideal é que durante uma pré-temporada é que você maximize também o seu treino técnico e diminua um pouquinho o ritmo, mas aumentando a intensidade, né, no seu treino de força. Então aqui, na segunda-feira, o que a gente costuma fazer? A gente aqui tem um agachamento pliométrico, um agachamento com salto, tá? Seguido de um salto na caixa. A gente aqui está maximizando a pliometria ao máximo, porque o objetivo da pré-temporada é a gente maximizar a nossa potência explosiva. Então, movimentos balísticos, pliometria, esses exercícios eles vão estar em maior evidência durante essa fase de treinamento, tá? Aqui também nós temos um salto reativo. Então, eu não consegui colocar aqui para vocês, mas esses 3 aqui a gente vai fazer de uma vez só. Vamos fazer em forma de exercícios conjugados. Então, vamos fazer o agachamento pliométrico, vamos fazer o salto na caixa e em seguida, na caixa a gente vai fazer o salto reativo vertical, beleza? Aí depois a gente vai continuar a nossa sequência ali que eu já falei para vocês no treinamento de off-season. O power clean, vamos fazer o squat aqui, o agachamento, vamos incluir a barra fixa também. Temos o búlgaro, só que aqui a gente vai ter que apertar um pouquinho porque a gente já reduziu um dia. Então a gente vai ter que incluir treinos de pescoços com maior frequência, porque é uma área que é muito negligenciada e já chegando perto da temporada, a gente tem que deixar essa região do nosso corpo extremamente fortalecida, beleza? Aqui, na terça-feira, a gente tem o nosso treino de capacidade anaeróbica, o nosso treino de capacidade glicolítica, da gente conseguir produzir força sem necessariamente utilizar o oxigênio como precursor da nossa energia. Aqui o que eu indico para vocês é vocês fazerem as bikes de assalto, tá? Aquelas bikes que fazem o ventinho, que é sinistro. Shark Tank, se você tiver material humano, eu já expliquei para vocês o que é o Shark Tank em outros vídeos aqui. E a gente fazer sprints também, corridas a toda velocidade. E aí, como é que vai funcionar esse treinamento? A gente vai fazer de 10 a 15 rounds, tá?
com 20 segundos de sprint forte mesmo, com toda a velocidade, e 1 minuto de descanso, 1 minuto de descanso total. Vamos fazer de 10 a 15 rounds, isso aí vai dar um treino de aproximadamente 20, 23 minutos, 15 minutos, por aí. Mas é um treino de capacidade glicolítica que a gente tem que estar implementando. Porque aqui a gente já mudou o nosso foco de preparação. Então a gente fez a nossa base aeróbica na off-season, agora que a gente está trabalhando a nossa capacidade anaeróbica, o nosso gás de luta, beleza? Na quarta-feira, a gente vai fazer um landmine split jerk, que eu ainda não expliquei esse exercício para vocês, mas vou conseguir colocar na tela. E em um vídeo em breve eu vou conseguir explicar esse exercício e por que a gente deve incluir ele na nossa rotina de treinamento, tá? Vamos fazer o Med Ball Throw, Medicine Ball Throw, um exercício que eu já expliquei aqui diversas vezes para vocês, que vocês devem incluir na rotina de treinamento de vocês. E também a flexão pliométrica, flexão no chão ali, só que fazendo salto. Aquela famosa flexão batendo palma, né? Como que muitos vão lembrar aí. Vamos fazer a nossa progressão ali com o LPO normalmente, vamos incluir um bench press também, military press, e aí vamos colocar todos os exercícios acessórios, como Farmer Carry, ou bar, ou infra nas paralelas, rosca bíceps, todos os exercícios acessórios virão depois, beleza? Mas vocês podem reparar que o treino no início ele já está muito mais intenso, tá? Aqui na quinta, nós temos um outro treino também de capacidade anaeróbica, beleza? E aqui na sexta a gente tem o treino de cadeia posterior nossa, tá? A gente tem o arremesso de bola, tá? Tanto no chão quanto para trás, você pode escolher o que você tiver espaço para fazer, beleza? Nós temos o burpee com subida na caixa, esse exercício aqui tem um gasto energético altíssimo, e tem o broad jump, que é a gente saltar para frente, tentando aterrissar de forma mais controlada possível. E aqui a gente volta à nossa programação, nós temos o deadlift, nós temos a remada curvada, que é importantíssimo também, e aí nós vemos aqui com os exercícios acessórios, temos o stiff, ou elevação pélvica, que é importante a gente colocar nesse dia, porque são exercícios que já complementam os exercícios que a gente tem de base, beleza? A gente tem uma torção russa para a gente estar fortalecendo o nosso core, e nós temos um dia um exercício de pescoço para estar complementando o nosso treino, beleza? Agora eu vou falar para vocês o que acontece durante a semana de treinamento na temporada, tá? Aqui eu errei, coloquei pré-temporada, mas é dentro da temporada. Aqui vocês podem ver, como eu simulei para vocês aqui, que a gente reduziu mais um dia aqui de treinamento de força. Por que a gente reduziu? Porque aqui, simulando que a gente está dentro de uma temporada, possivelmente nesse sábado aqui vai ser o dia de competição, vai ser o dia de torneio, tá? Então o ideal é que a gente descanse tanto na sexta, que é um dia antes da competição, não vale a pena treinar nesse dia, é melhor guardar as reservas glicolíticas para o dia da competição e descansar no dia depois também. O dia depois é importante que a gente consiga até fazer uma recuperação ali, se a gente tiver um espaço ali, fazer uma banheira de gelo, fazer uma sauna, é importante a gente colocar nesse dia aqui após a competição. E a gente tem 4 dias aqui, 2 treinos de força, que a gente vai encaixotar ainda mais, só que a gente vai diminuir ali a intensidade do treino e o volume dele também. E a gente tem aqui a terça e quinta para a gente fazer o nosso treino de cardio. Como é que deve ser esse tipo de treino? A gente aqui vai trabalhar as nossas duas capacidades, tanto a capacidade aeróbica quanto a anaeróbica durante a mesma semana, porque aqui a gente quer manter tudo aquilo que a gente já adquiriu durante a temporada inteira, beleza? Então aqui a gente tem o exemplo de treino anaeróbico que eu já falei para vocês, corrigindo, o treino aeróbico que eu falei para vocês lá na off-season, com bike, corrida, remo, ski erg, circuito Tabata, corrida propriamente dita, 30 a 40 minutos ali, intensidade moderada. Esse é o tipo de treino que você vai fazer na terça para estar mantendo a sua base aeróbica, tá? E na quinta, você vai fazer um treino mais anaeróbico. Aqui tem a Salt Bike, Shark Tank, Sprint, baseado naquela metodologia que eu falei para vocês, de 10 a 15 rounds, com 20 segundos ali de sprint forte, para 1 minuto de descanso. E aqui, essa semana de treino é aquela que vai fazer com que você mantenha tudo que você já adquiriu durante o ano inteiro de preparação. Fábio, como é que eu vou estruturar tudo isso daí? Agora aqui, voltando ao planejamento, aquela planilha que eu coloquei, você vê aqui que aqui tem diversas fases do treinamento. Esses treinos vocês vão encaixar durante essas fases. Por exemplo, aqui tem off-season. O ideal é que vocês façam esse treino de off-season aqui, maximizando a força de vocês e a capacidade aeróbica de vocês, beleza? Quando mudar o planejamento para pré-temporada,
vocês reduzem o número de dias de treinamento e aumentam o número de dias de treino técnico se vocês conseguirem, beleza? Aqui a gente tem treinos um pouco mais intensos, um pouco mais volumosos, tá? E a nossa capacidade anaeróbica é colocada em evidência durante essa sessão, beleza? Aí voltando aqui ao planejamento, por exemplo, quando chegar aqui durante a temporada, a gente já inclui, começa a fazer esse tipo de treinamento. Um treinamento aqui com menos dias na semana, porém com intensidade ali reduzida ainda, só que o objetivo é manter o que a gente já adquiriu durante o ano inteiro. E aqui vocês podem se basear nos três exemplos que eu coloquei para vocês aqui no vídeo. Por exemplo, no Johnny, como ele vai fazer, vocês podem ver que o Johnny ele tem um pouco mais de tempo de preparação, ele consegue se preparar com muito mais eficiência. E para mim, o Johnny é o padrão ouro, é o que você consegue fazer com maior eficiência, porque você tem um período de 4 meses de ganho de força ininterruptos, tá? Você tem a sua pré-temporada 8 semanas ininterruptas e você depois fica livre de julho a dezembro para competir no que você quiser, beleza? Esse daqui para mim, na minha opinião, hoje é o padrão ouro. Você pode também estar fazendo aqui, Fábio, eu compito geralmente março, julho, novembro. Aqui é muito exemplo de uma preparação de um judoca, tá? O judoca ele tem diversos Grand Prix ali, por exemplo, em Abu Dhabi, depois ele vai para o Japão e depois ele está na França, e geralmente ele tem que fazer essa preparação um pouco mais reduzida. Como o wrestling ele é mais sazonal, o cara ele consegue se preparar mais porque o período de competições é só num determinado período durante o ano. Quando a gente fala aqui de ciclo olímpico, o que quer dizer é que ele vai ter diversos dessas preparações ao longo dos 4 anos. Ele vai ter 4 macrociclos até atingir o ciclo olímpico dele, até chegar à Olimpíada. É assim que o atleta olímpico ele se prepara durante todo o ciclo olímpico dele. Ele tem os 4 macrociclos dele lá e ele sabe o que ele vai fazer em cada um, e cada ano é um tipo de preparação diferente. Agora me diz, se você estruturasse seu ano inteiro de treinamento, você acha que você evoluiria mais ou menos no seu esporte? O que você acha sobre isso? Deixa o teu comentário aqui para eu saber a tua opinião. A gente fica por aqui. Se esse vídeo te ajudou a treinar melhor, te ajudou a enxergar melhor o esporte, já deixa o seu like e se inscreve para você ajudar esse canal a crescer. Um abraço.